Paz, todos sejam bem-vindos na nossa terceira aula de libertação. Nós queremos aprender com as Escrituras como conquistar a libertação e como manter essa libertação. Nós vimos na primeira aula os nomes do maligno, vimos ontem como ele está organizado e hoje nós queremos meditar sobre como manter a vitória, como resistir ao diabo em várias áreas em que nós estamos diretamente envolvidos. Queremos que você entenda que uma batalha conquistada precisa ser mantida. Toda vitória que uma pessoa alcança, ela precisa manter aquela vitória, ela precisa guardar a sua posição em Cristo. Vamos começar pelo lar. O lar é o nosso maior campo de batalha. As maiores alegrias de uma pessoa acontecem dentro de casa, mas também as nossas maiores tristezas acontecem dentro de casa. Então muitos lares estão sofrendo, tem casas divididas, onde Satanás ele se ocupa de toda a divisão para marcar a sua presença e colocar uns contra os outros. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 4, versos 3 e 4, que se o nosso evangelho está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. A meta de todo lar seria manter o padrão de Deus estabelecido nas Escrituras, né? Quando nós vemos que Deus tem palavras de bênção para os nossos lares, Efésios 5, 21 em diante, ou Efésios 6, diz: filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se vás bem e se prolonguem os teus dias sobre a face da terra. E vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Quantas obras malignas, confusões, opressões dentro do lar. Vigie pelo teu lar. Faça guerra espiritual pelo teu lar. Repreenda toda a opressão maligna contra as forças espirituais das trevas. Em qualquer lar, você precisa clamar a Deus para que a paz seja preservada e todo espírito de confusão, de rebeldia, não tenha espaço na tua casa. O segundo lugar de grandes batalhas é a igreja. Satanás odeia a igreja é a noiva de Cristo. A igreja é a comunhão daqueles que creem, então ele vai tentar desviar, obstruir, debilitar os ministérios da igreja. O ministério da família, que trabalha com restauração de casamento, o ministério de crianças, que faz com que o evangelho chegue primeiro às crianças, o ministério de intercessão, os reparadores de brecha, o ministério de louvor, que produz e promove a Deus a adoração. Então, batalhar no mundo espiritual, sabendo que todo serviço a Deus é um alvo do maligno. Ore pela igreja, ore pelo ministério, e diga: Senhor, não deixa Satanás penetrar aqui para nos trazer dano. Também a batalha pelo nosso país. Nós estamos vivendo dias de pandemia, estamos vivendo dias em que a economia está sendo prejudicada, milhões de pessoas estão sendo demitidas. Ore pelo país. Muitos são induzidos ao suicídio, o nível de violência doméstica. Há um tempo de guerra, né, nós nos levantarmos, orarmos pelo país. Nosso país precisa muito da oração. E todo espírito de morte pela pandemia, diga: Senhor, faça cessar essa opressão maligna, essa pandemia. Senhor, toda a vantagem do maligno. A Bíblia diz em um Salmo 33, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Nós vamos clamar pela nossa nação e fazer com que as trevas não tenham êxito. A batalha pela valorização da tua libertação. Nós precisamos entender que houve uma batalha para você chegar à conversão. Ou você que ainda não chegou à conversão, você que ainda está lutando com demônios do passado, ou espíritos familiares que ainda estão correndo atrás de você. Então,
esse tempo de batalha, diga: Senhor, eu quero manter a minha casa limpa, varrida. Em Lucas capítulo 11 diz que quando o mais valente, ele entra, ele tira para fora os valentes e a casa fica varrida e ornamentada. Varrida é os pecados são perdoados, e ornamentada é porque existe presença de Deus, paz, alegria, segurança. Mas os demônios, quando eles, depois que são expulsos de algum tempo, eles tentam voltar para aquela casa. Mas se eles se encontram uma pessoa sem a presença de Deus, eles entram de novo. E o estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Nós estamos dizendo que você precisa, você que já foi alcançado, beneficiado pela libertação, precisa manter a libertação. Qual é a melhor forma de manter a libertação? Andar em unidade com Deus. Andar em graça com o Senhor. Andar. Você precisa se esforçar em Deus para que o Senhor seja contigo e te abençoe. Que as trevas nunca mais retornem a te dominar. Você conhece uma pessoa que foi liberta e voltou a cair? Possivelmente conhece. Porque ela não se importou em manter a sua libertação. Falo por último daqueles que têm umas grandes batalhas na mente, onde o seu campo mais frágil são os seus pensamentos, uma inclinação a pensar menos de si, a não acreditar nas promessas de Deus, quase que uma cegueira, como se Satanás tivesse cegado a pessoa dela não conseguir enxergar as virtudes, as bênçãos, nem o amor de Deus por ela. A mente precisa ser vigiada. Como? Você precisa colocar Filipenses 3:8. No que eu devo pensar? No que eu devo ocupar a minha mente? Você deve ocupar a mente com tudo aquilo que for bom, puro, a verdade, de boa fama, tudo aquilo que for justo, tudo aquilo que é de Deus. Buscai as coisas da dota, pensai nas coisas da dota. Alcançar a libertação, é Deus quem conquistou isso para nós. Mas a manutenção da libertação é um exercício que cabe a nós. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. 1 Pedro capítulo 5, verso 8. Se não houver resistência, você não vai conseguir manter. E aí vai voltar aqueles vícios, hábitos ruins que você tinha antes de conhecer a Cristo. Tão importante quanto alcançar a libertação é manter a libertação. Tão importante como limpar uma casa é manter uma casa limpa. Deus já veio morar e Ele só vai permanecer morando se você tiver um relacionamento saudável e continuado com Ele. Te espero amanhã na nossa sala de estudo. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. 8 minutos.